Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem poderia dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Amém, querido? O tema para essa ministração, para essa palavra, é: guiados por Deus, vitória à frente. Amém. Guiados por Deus, vitória à frente. Aleluia! Se a nossa vida for guiada por Deus, teremos vitória à frente. Amém. Se a sua vida for guiada por Deus, sua vitória está logo à frente. Amém. Se as nossas vidas forem guiadas por Deus, Deus já tem preparado para nós a nossa vitória lá na frente. Porque Canaã já estava lá, amém? Amém. A promessa de Deus já estava lá, amém? Essa promessa foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, e essa promessa vem se estendendo aos seus descendentes. E o povo ficou 430 anos sob um jugo de escravidão no deserto, servindo aos egípcios. Mas Deus ouviu o clamor de um povo. Deus ouviu o clamor de um povo aqui nessa noite. Deus ouviu o clamor da sua oração. Deus ouviu a sua oração e Deus faz distinção da voz e da oração de cada um aqui. Deus não confunde o meu pedido com o do Idalécio. Deus não confunde o meu pedido com o do Valdir ou da Márcia. Deus diferencia a necessidade que cada um de nós temos. Deus não se confunde. Nós confundimos as coisas, mas Deus nunca se confunde naquilo que Ele faz. Então eu quero dizer para você que a sua oração foi ouvida. O seu clamor foi ouvido. E quando Deus ouviu o clamor de um povo, Ele levantou um homem. Um homem. Não importa quem Deus vai levantar para te abençoar, para te ajudar, mas Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. E se a nossa vida for guiada por Deus, podemos ter a certeza e a convicção de que a nossa vitória está lá na frente. Aleluia. O texto que nós lemos Deus chamar Moisés e falar assim: olha, peça que o povo retroceda, peça que o povo volte agora por outro caminho, mude a direção e acampe de fronte de Pi-Hahirote. Sabe o que significa Pi-Hahirote? Na tradução do hebraico, beco sem saída. Deus queria causar um parafuso na cabeça de Faraó, e foi o que aconteceu. Faraó deduziu que aquele povo estava perdido e que eles haviam entrado em um beco sem saída. Mas o povo estava na direção de Deus. Então muitas vezes Deus vai trabalhar na sua vida e você vai imaginar que entrou num beco sem saída e que ali vai ser o seu fim. Às vezes nós entramos em um beco sem saída e imaginamos é o meu fim. Porque imagina um povo que viveu 430 anos naquele lugar, sabia bem onde eles estavam, eles conheciam no mínimo a história. Olha o texto, no verso 1.
fala aos filhos de Israel para que retrocedam e acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Migdol era como, na tradução, fosse um lugar alto. Era como se fosse igual eu estou aqui, ó. Era como se o povo de Israel chegasse e falasse: aqui está o mar. Se eu tiver que fugir, eu vou correr para cima. E quem corre para cima tem que fazer muita força. E às vezes esse Migdol pode ser: nós estamos aqui para sermos humilhados. Porque o povo egípcio poderia ver lá de cima: lá estão eles e nós vamos destruí-los lá embaixo. Porque Migdol significa um lugar elevado, um lugar alto. E o povo do Egito estava chegando. Se nós fôssemos aqui fazer uma comparação, nós poderíamos comparar o Egito e toda a sua força com o mundo. Porque o povo de Israel estava há 430 anos escravizado, humilhado, vivendo sob um jugo que Deus jamais queria que eles passassem. E nossas vidas também eram assim quando éramos do mundo. Vivíamos escravizados, vivíamos sob um jugo. Mas Deus nos chamou de lá, Deus nos tirou de lá para habitarmos em uma Canaã, como o pastor disse. Deus não quer só nos salvar, Deus quer nos dar uma vida abençoada aqui na terra. Deus quer que a nossa família, que a nossa casa seja abençoada. E é por isso que Deus chamou o povo para ser liberto. Deus chamou a igreja para ser livre em Cristo Jesus. Para vivermos uma vida liberta dos vícios, do pecado, da maldade deste mundo. Imagina a força do mundo querendo tragar a nossa fé, querendo tragar a sua energia, a sua força, a sua fé e a sua convicção em Deus, para que você volte novamente a viver sobre aquele jugo de escravidão que você vivia antigamente, que você vivia outrora. Mas eles estavam de frente do Mar Vermelho. Olha para o seu irmão e diz assim: o Mar Vermelho é o lugar do milagre. Amém? O Mar Vermelho estava ali, aos olhos humanos era impossível atravessar. Talvez os que soubessem nadar demais conseguiriam talvez escapar. Mas e as crianças? E quem não sabia nadar? Mas fugiria só por um tempo. Então as dificuldades, e principalmente aquilo que parece impossível, pode ser um milagre. Pode ser o estupim do milagre. Porque foi isso que aconteceu. Eles estavam diante do impossível, diante de um mar, e o mar seria o que deles? O milagre. O que é impossível na sua vida pode se tornar o seu milagre. O que é impossível para mim, quando o pastor disse que o Gabriel estava doente, o que parecia impossível para mim foi um milagre. E aonde a gente vai, e as pessoas perguntam: e Gabriel, como é que está? Esse moleque, como é que está? E aí a gente testemunha e fala tudo o que aconteceu na vida do Gabriel, esse tempo foi um milagre. Milagre só acontece quando há coisas impossíveis de serem feitas. Quando Jesus curou o cego, ele fez um milagre, porque o homem era cego. Quantos milagres Jesus realizou de coisas impossíveis que só Ele poderia fazer? Então o que é impossível na sua vida é um estopim para o seu milagre. Só há milagre onde há coisas que só Deus pode fazer. Milagre é o resultado do impossível para o homem, que é possível para Deus. Se a sua situação está impossível para você, vai ser o seu milagre. Se a sua situação está impossível para o seu médico, para Deus vai ser um milagre. Se é impossível você se libertar dos vícios, vai ser o seu milagre, como foi o meu.
porque eu não tinha forças para sair do vício sozinho. E quando eu dizia que não ia usar mais droga, era quando eu mais usava. É uma coisa do diabo, sabe por quê? Quando eu falava, eu não vou usar mais, no outro dia eu usava muito mais do que eu já usava. E quando eu falava, agora eu vou entrar de cabeça, hoje eu vou desandar, o diabo não oferecia nenhum, como a gente dizia, nem uma perninha de grilo. Sabe por quê? Porque ele me fazia estar. Mas hoje eu sou livre para a glória de Deus. Aleluia. E você pode ser livre para a glória de Deus também. Amém. Então não importa se você está diante de um beco sem saída. E olha o que ele diz no finalzinho: diante de Baal-Zephon, que era um deus dos egípcios. E qual é o significado de Baal-Zephon? Senhor do Norte. Quando aquele povo começou a chegar ali, eles falaram: nós estamos em um beco sem saída. Ali tem um lugar alto onde os egípcios vão ver a nossa ruína, e estamos diante dos Deus deles. E Deus mostrou a sua força. Deus mostrou o seu poder. Deus mostrou a sua glória para mostrar que não há outro Deus senão Ele. Para mostrar que Ele é o único Deus Todo-Poderoso. E um dos significados de Baal-Zephon era Senhor, aquele que domina, aquele que é dono. E Deus mostrou para aquele povo: o seu dono sou eu. Vocês são meus. E hoje nós podemos dizer que nós somos comprados por um preço que dinheiro algum pode pagar. Nós somos resgatados, nós somos comprados de volta para Deus por meio do sangue, por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele nos comprou de volta para Ele. Deus mostrou: o Deus do Egito não é Senhor de vocês. Eu sou o Senhor de vocês agora. Eu sou o Deus de vocês agora. Está num beco sem saída? Não vê saída do seu problema? Clame a Deus. Clame a Deus, ore a Deus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Queridos, esse povo, eles tinham a promessa de Deus no capítulo 6, se você quiser ler depois. Deus traz à memória a promessa que Ele havia feito a Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência. E o clamor do povo fez com que Deus se recordasse e começasse o seu plano na vida do seu povo. A nossa oração, o nosso clamor, começa a mover a mente e o coração de Deus a nosso favor. Se nós não oramos, nós estamos consentindo no atraso naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós não oramos, é porque nós não acreditamos que Deus pode fazer. Quando nós deixamos de orar, é porque nós acreditamos que a bênção de Deus é para daqui 20, 30 anos, 400 anos. Mas quando aquele povo orou, Deus se lembrou da promessa. E Deus começou a pôr em ordem o propósito dele na vida daquele povo. Quando nós oramos, queridos, nós começamos a mover o propósito de Deus a nosso favor. Quando nós clamamos a Deus, Deus começa a encaminhar as coisas. Deus começa a colocar tudo no lugar. Vocês lembram de Ezequiel 37? Profetiza e começou a bater osso com osso. Os esqueletos estavam lá, tudo misturado. E a Bíblia diz que quando ele começou a declarar a palavra de Deus, quando ele começou a falar o que Deus queria que ele falasse, cada osso começou a juntar o seu osso.
cada osso ao seu osso, cada um no seu perfeito lugar. Então nós precisamos usar as nossas palavras, nós precisamos declarar sobre nós, sobre a nossa família, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E você vai ver que a murmuração, que a reclamação, ela atrai maldição. Você vai ver que esse povo, todos conhecem, acredito, a maioria conhece, e muitos dessas pessoas morreram no deserto porque murmuravam, porque reclamavam, porque praguejavam, preferiam viver sobre aquele jugo que viveu durante 430 anos. Então nós precisamos fazer algumas observações desse texto, para nós tirarmos para a nossa vida. Tenha sempre em mente uma coisa: que se as nossas vidas forem guiadas por Deus, a vitória está lá na frente. E não importa se é um beco sem saída, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Primeira observação: não importa a força do inimigo contra a sua vida, confie na força e no poder de Deus. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então não importa a força que o inimigo está fazendo contra a sua vida, não importa a força que os governos estão fazendo contra a igreja, e cada dia se cria uma lei contra a igreja, contra o evangelho, contra a palavra. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza: a igreja de Jesus vai triunfar. Amém. A igreja de Jesus não vai perder a batalha. A perseguição não destruiu a igreja desde a sua criação. Quando Jesus ascendeu e os apóstolos começou a igreja de Jesus, a igreja não perdeu. Na perseguição se mostrou os verdadeiros crentes e o evangelho se expandiu mundo afora. Que o medo não domine os nossos corações, queridos, mas que nós possamos professar a nossa fé em meio a toda essa perseguição, em meio a toda a força do inimigo. Nós precisamos confiar na força e no poder do nosso Deus. Onde que está isso? A Bíblia fala que quando o faraó percebeu que o povo estava verdadeiramente seguindo o propósito de Deus, ele juntou toda a sua força, todo o seu exército, todos os seus carros, todos os seus capitães, e foram: vamos pegar esse povo de volta, vamos escravizar esse povo. Queridos, pode se levantar o inferno que for, mas se a nossa confiança verdadeiramente está em Deus, o inimigo vai ruir diante de nós, e a igreja de Jesus será triunfante. A igreja de Cristo Jesus não vai sucumbir, em nome de Jesus. E individualmente falando, querido, não importa a força que o inimigo está fazendo contra a sua vida, para te tornar um escravo, para te oprimir, para que você volte novamente a servi-lo. Confie na força de Deus, confie no poder de Deus, confie na graça de Deus. Você está fraco, vem para a igreja e se fortalece. Você está desanimado, vem para a igreja que a palavra vai te fortalecer. Ajoelha seu joelho, dobra, ora, clama a Deus, mas não volte para o Egito, não volte para o jugo de escravidão. Mantenha a sua fé em Jesus, mantenha a sua fé na palavra, porque todos nós enfrentamos situações que às vezes são maiores do que as nossas forças, e realmente muitas delas são maiores do que nós, mas nada é mais forte do que o nosso Deus.
nada é mais forte do que o nosso Senhor. Amém? Então não importa a pressão que o mundo está fazendo contra você, para você desistir, para você desanimar do seu ministério, do seu chamado, da sua família, do propósito que Deus tem para a sua vida, confie na força e no poder de Deus. Segunda observação: sua batalha pode parecer um beco sem saída, como de humilhação e de vergonha, mas se submeta a Deus e Ele vai te honrar. A sua batalha pode ser um beco sem saída, de humilhação, de derrota, de vergonha, mas se submeta a Deus que Ele vai te honrar. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, do 6 ao 9, que é uma parte que eu já li. Mas no 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Submeta-se a Deus, debaixo da potente mão de Deus. Tiago 5, do 7 ao 10 diz assim: até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Verso 8: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eis que o juiz está à porta. Queridos, suporte a sua batalha. Fique de pé. Suporte com perseverança. A vinda do Senhor está próxima. O socorro eterno de Deus para as nossas almas está próximo. E tudo isso tem se cumprido no mundo afora. Não é só nós, Betel, aqui que enfrenta as nossas lutas. Todos os nossos irmãos enfrentam lutas, e muitas piores do que as que nós enfrentamos. A Bíblia diz em, se eu não me engano, Tiago, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não podemos inverter as coisas. Nós não podemos resistir a Deus e nos sujeitar ao diabo, porque era isso que os egípcios queriam, que eles resistissem a Deus e voltassem sob o jugo. Mas a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só assim nós vamos vencer. Se nós não nos submetermos, se nós não nos colocarmos à disposição do que Deus tem para as nossas vidas, andaremos fora do propósito de Deus e sofreremos as consequências disso. Então a sua batalha ela pode parecer um beco sem saída, de humilhação, de vergonha, mas se você se submeter a Deus, Deus vai te honrar. Quem lembra daquele verso, daquela música? Deus vai te honrar. Quantas vezes esse louvor tocou aqui? Deus honra, queridos, mas para Deus nos honrar, nós precisamos nos submeter a Ele. Nós precisamos nos humilhar debaixo da sua potente mão. Terceira observação: o inimigo pode estar próximo, logo aqui atrás. Não olhe para trás, fixe sua atenção em Deus, para que o medo não te domine. Olhe para Deus e clame. A Bíblia diz que o povo estava ali e quando eles olharam para trás, eles tiveram medo. Então não olhe para trás. Não olhe para que o inimigo tenta jogar na sua cara. Eles poderiam ver os nossos senhores que nos dominavam estar vindo.
Eu poderia olhar para trás e ver aquele vício das drogas e dizer e ter medo dele. Mas não, queridos, eu tenho que olhar para frente para o meu Deus. Para que o medo não domine o meu coração. Para que o medo não domine o seu coração, como estava quase dominando o coração dessas pessoas. E o de muitos deles já estavam dominados pelo medo, pelo temor dos egípcios. Mas clame a Deus. Pelo menos isso eles fizeram uma coisa certa. Eles olharam para trás e tiveram medo. Mas eles clamaram ao Senhor. Então clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor. Ore a Deus. Ore a Deus. Exponha a situação da sua vida toda a Deus. Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, porque Ele nos criou e Ele nos conhece muito bem. Deus nos criou corpo, alma e espírito. E cada necessidade dessa, Deus se importa. Deus se importa com as nossas vidas. E isso está lá no verso 9. No verso 10, aliás. A Bíblia diz, Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deuteronômio 31:6: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque eu, o Senhor teu Deus, é que vou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós não estamos sozinhos caminhando no deserto. Nosso Deus está conosco. Josué 1:9: Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus não nos abandona, Deus não nos abandonará. Deus não vai deixar você sozinho, Deus não vai me deixar sozinho. Lá na frente, Deus tem vitória para as nossas vidas, querido. Mas nós precisamos nos firmar no nosso Deus, nós precisamos nos fortalecer no nosso Deus. Quinta observação, aliás, quarta observação: não murmure, não reclame, seja grato pelo que Deus começou a fazer na sua vida. Louve a Deus e em tudo dá graças. Queridos, Deus não terminou a obra que Ele começou na sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para cumprir até o último dia. Ainda hoje a gente, não sei se o meu sogro estava conversando com meus cunhados do lado, está reformando a casa dele. Mas quando começou a reforma, pensa no negócio feio. E agora ele começou a revoltar a frente, ele começou já a dar uma nova visão na coisa. Até completar essa reforma vai um tempo. Não que Deus não poderia fazer no estalar de dedo a obra dele completa na nossa vida. Deus pode. Mas Ele não quer, não é propósito dele fazer isso. Deus é um Deus que escreve história. Deus está escrevendo uma história nas nossas vidas. Cada situação que a gente enfrenta é um capítulo na nossa história. Deus está fazendo, Deus começou a obra na sua vida e vai levar até o último dia. Deus é um Deus de história. Deus, Ele leva contando a história dos seus servos durante toda a Bíblia. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um povo que teve história. Deus está escrevendo a nossa história, querido. É como se fosse essa reforma. No começo parece ser feio, né? Negócio. Mas a obra vai ser completa. Deus vai nos deixar perfeito para habitar na eternidade perfeita. Amém, queridos? Deus vai completar a boa obra na vida de cada um de nós. Não reclame, não murmure. 1 Coríntios 10, se você puder ler na sua casa, leia 1 Coríntios. Tudo que está escrito lá é para exemplo hoje, que foi o que esse povo procurou e experimentou das suas consequências ruins na vida deles. Mas eu vou ler o 10 e o 11, diz assim: E não murmureis
como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo que esse povo passou, queridos, e está escrito é para nosso exemplo, para que nós aprendamos com eles a como não fazer coisa errada diante de Deus e a como fazer as coisas certas diante de Deus. Leia 1 Coríntios 10, capítulo 10. 5 pecados que deixou o povo fora da terra de Canaã. Essa é uma das lições do homem ao máximo, a hombridade. Glória a Deus por isso. Dê graças a Deus pelo que Deus está fazendo na sua vida, queridos. Naquele presente momento, os israelitas não conseguiam enxergar e murmuraram contra Moisés. Não era melhor você ter deixado nós lá, porque lá não tem sepulcro, que você trouxe nós para morrermos aqui? Não temos o que comer, o que beber? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Louve e exalte a Deus pelo que Ele vai fazer, não pelo que seus olhos naturais estão vendo, porque os olhos naturais, o homem natural e os seus olhos naturais não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se nós não discernirmos as coisas de Deus espiritualmente, nós vamos olhar com os olhos naturais e vamos duvidar de Deus. E vamos duvidar da possibilidade de que Deus possa realmente fazer algo por nós. Mas que nós aprendamos a discernir as coisas de Deus de forma espiritual. Eu estou num beco sem saída, num lugar de humilhação, eu vou morrer aqui. Mas com a minha fé, Deus vai fazer um milagre diante desse mar. Amém. Deus vai abrir o mar para que eu possa passar. Amém. Amém, queridos? Última observação. Vou pegar um versículo aqui sobre isso que eu acabei de dizer. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:16 e 18 ao 18. Quinta observação e última: não temas nem te espante, aquiete o seu coração e veja o livramento do Senhor, Ele peleja por você. Amém? Amém? Salmos 46:10 nos diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Salmo 68:20: o nosso Deus é Deus de salvação, e a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. 2 Crônicas 20:17: nesta batalha não tereis que pelejar, portai-vos, ficai parado, e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saias ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos que crer isso como uma verdade para as nossas vidas. Nós temos que abraçar. A Bíblia diz que nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo que o Senhor é conosco, Ele vai pelejar por nós, Ele vai nos ajudar na batalha, Ele nos guardará e nos livrará do maligno. Deixe Deus guiar a sua vida, que eu possa deixar Deus guiar a minha vida, porque lá na frente terá vitória. Quantos homens de Deus, como os que eram de Deus, mas por tomar o desejo do próprio coração, experimentaram a derrota como Saul. Olha o que Sansão fez. Um homem de Deus, um nazireu, um homem consagrado,
caiu na lábia daquela mulher e quase se destruiu por completo. Ele ainda teve lá no último instante da sua vida de se redimir diante daquele povo. Senhor, por mais uma vez, me retorne a força. Mas a vida dele poderia ser diferente se ele mantesse o seu nazireado. Poderia ser diferente. E essas histórias vêm, queridos, para que nós possamos aprender, para que nós possamos tirar como exemplo. Não temas, e aquiete o seu coração, acalme o seu coração, porque o Senhor está lutando a sua batalha. E para concluir, queridos, se você quer vitória, se você quer vencer a sua batalha hoje, deixe Deus guiar a sua vida. Receba os conselhos dos homens de Deus dessa igreja, receba o conselho da palavra, receba as orientações de Deus. Sabe o que acontece? E esses dias eu estava meditando que às vezes nós não queremos aceitar o que Deus quer para a nossa vida. Às vezes Deus pede que a gente faça coisa que a gente não quer fazer, que nós não queremos nos dispor a fazer. Perdoar, por exemplo, ceder, por exemplo, em alguma coisa, e por aí vai. Muitas vezes nós não queremos fazer isso, mas tem coisas desse tipo que é necessário. Perdoar principalmente, porque aquele que não perdoa o seu semelhante a quem vê, né? E a Bíblia diz que se eu não perdoar a Márcia, Deus não me perdoa. Se eu não perdoar o Idalécio, Deus não me perdoa. Se não houver perdão da minha parte, Deus também não me perdoa. Se não houver perdão entre nós, também não há perdão de Deus sobre nós. Amém, queridos? Então, se nós queremos vencer, esse povo, graças a Deus, que tinha um líder como Moisés, que era o homem mais manso da terra, mas que ainda assim quebrou as tábuas da lei, né? Imagina se não fosse o mais manso. Então, queridos, em nome de Jesus, que nós possamos permitir Deus guiar as nossas vidas no deserto. Vai ter momentos que vai ser como a última que nós enfrentamos com o Gabriel. Teve dias assim que nós, como humanos, fala só Deus mesmo. Só Deus que pode fazer alguma coisa pela vida dele. Não é desconsiderando os médicos, os medicamentos, os aparelhos, não é nada disso. É porque tinha dia que a gente via que ao invés de progredir na melhora, ele regredia. No dia do aniversário dele, lá dentro do hospital, quando ele fez 5 anos, ele piorou. Mas Deus foi fiel e continua escrevendo a nossa história. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou. E por todo esse período nós aprendemos muita coisa de Deus. E até hoje nós temos testemunhado e vamos testemunhar muito ainda o que Deus fez na vida dele. Porque o Gabriel foi o nosso milagre. A cura dele foi o nosso milagre. O beco sem saída foi o nosso milagre. Amém, queridos?